Capítulo 1. Insinuações da imortalidade. Em nenhum caso há uma perda da consciência pessoal a ser lamentada. Nem jamais haverá. Erwin Schrödinger, do livro Was It Life? O maior mistério da existência é um verdadeiro dilema para nós. De onde viemos? E o que acontece conosco, se é que acontece, depois da morte? Desde os tempos mais remotos, cada escola religiosa e filosófica e cada ser humano, com um mínimo de curiosidade, já refletiu a respeito desse enigma fundamental. Embora faltem evidências concretas, o consenso da humanidade, em todos os tempos, é de que há uma crença na imortalidade. Sempre existiram ateus que insistem no fato de que o nascimento é um fenômeno puramente biológico e que a consciência morre com o último suspiro de uma pessoa. Tal pensamento materialista, entretanto, representa uma minoria. Mesmo no âmbito das maravilhas mecânicas e da sedução tecnológica no mundo atual. Em 1982, uma pesquisa do Instituto Gallup declarou que 67% dos americanos acreditam na vida depois da morte. Mas a indagação permanece. Se existe vida depois da morte, como será ela? Embora a maioria das pessoas aceite que a consciência sobrevive ao corpo, a natureza das atividades depois da morte tem escapado à compreensão. E, às vezes, até à imaginação dessas pessoas. Em vez de gerar imagens de animação e vitalidade, os pensamentos sobre a imortalidade conduzem a imagens imprecisas e abstratas. Abre aspas. A ideia da vida depois da morte é, na verdade, um conceito completamente vazio. Fecha aspas. Foi o que observou H.H. Price, ex-presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas da Inglaterra. E ele complementa, a não ser que possamos ter ao menos o esboço de uma concepção do que o outro lado, entre aspas, possa ser. A mitologia, o folclore, as religiões mundiais e o espiritismo fizeram diversas afirmações sobre o mundo depois da morte. Mas apenas nos últimos 15 anos, com o surgimento das pesquisas intensivas sobre a morte clínica ou sobre um estado próximo da morte, chegou-se a um consenso de opiniões entre as modernas evidências médicas e as suposições dos antigos. Pesquisadores que investigaram as experiências de pessoas ressuscitadas depois de terem sido dadas clinicamente como mortas, recolheram informações fascinantes. Suas descobertas representam visões instintivas de, entre aspas, testemunhas do leito de morte, vindas de um outro plano de existência bastante diferente do nosso. Os relatos concordam entre si que no momento da morte clínica, a consciência se separa do corpo e é atraída através de um túnel, entre aspas, rumo a uma luz de indescritível brilho e sensações de extrema alegria e paz. Apesar de não quererem retornar à existência terrena, essas testemunhas se sentiram compelidas a reunir seus egos libertos, que desencarnaram com os estreitos limites dos seus veículos corporais abandonados. Ao reviverem, elas, rapidamente, reconheceram a transformação de si mesmas. Falaram muito sobre terem perdido o medo da morte. A morte é descrita apenas como uma volta ao lar ou como uma saída da prisão. E foram completamente frustradas pela insuficiência das palavras para descrever sua feliz e temporária estadia nessa outra forma de consciência. A despeito de ser, sem dúvida, estimulante e excitante, o conhecimento que esses relatos transmitem é limitado. Da mesma forma como seria insatisfatório o comunicado de um correspondente estrangeiro que se limitasse a relatar as atividades de um país a partir apenas de sua fronteira. O Dr. Kenneth Ring, autor do livro Vida na Morte, expressou a falha das pesquisas sobre o estado próximo da morte ou morte clínica quando escreveu, abre aspas, o que acontece depois dos primeiros estágios da morte continua sendo uma questão a ser debatida. Fecha aspas. Este livro, Vida, Transição Vida, se ocupa diretamente dessa questão.
Baseado no testemunho dos pacientes do Dr. Joe Wheaton, os quais, sob hipnose, penetraram nos obscuros domínios da morte, este livro lança luzes sobre uma área bastante desconhecida da experiência humana. Desconhecida, no entanto, dos homens encarnados. A mensagem que vem das pessoas que entraram em transe profundo é que a vida depois da morte é sinônimo de vida antes do nascimento e que a maioria de nós residiu nesse outro mundo muitas e muitas vezes como entidades desencarnadas. Subconscientemente estamos tão familiarizados com a existência do mundo dos desencarnados como estamos com o plano terrestre. O outro mundo representa não só o estado que deixamos para trás ao nascer, como o estado para o qual voltamos ao morrer. Com o girar da roda da vida, o nascimento e a morte acontecem repetidamente na evolução do indivíduo. Daí o título deste volume. A morte nada mais é do que o limiar da consciência que separa uma encarnação da outra. Verdadeiramente existe vida entre as vidas. Os pacientes do Dr. Wheaton, cuja formação religiosa é tão variada quanto seus preconceitos iniciais a favor ou contra a reencarnação, demonstram claramente que o renascimento é fundamental para o processo evolucionário no qual estamos envolvidos. Na morte, dizem eles, a alma deixa o corpo para entrar num estado em que não há tempo nem espaço. Ali nossa vida mais recente na Terra é julgada e a próxima encarnação é planejada de acordo com as nossas necessidades kármicas. Por exemplo, um paciente sob hipnose cujas ações haviam contribuído para o suicídio de sua irmã numa existência anterior, escolheu reencarnar-se novamente como seu irmão para que pudesse ressarcir essa dívida para com ela. Desde a idade de 14 anos, o Dr. Wheaton demonstrou ter habilidades de conhecimento do futuro, poderíamos chamar assim, como hipnotizador. Durante algum tempo, ele praticou essas habilidades como voluntário em festas, não fazendo nenhuma tentativa de levar alguém a recuar até uma vida anterior. Mas, nos seus 20 e poucos anos, um certo fascínio pela ideia da reencarnação fez o Dr. Wheaton explorar e aprimorar sua técnica de hipnose. Ao acumular suas qualificações médicas na Universidade de Toronto e ao tornar-se psiquiatra-chefe do sistema escolar de Toronto, ele descobriu que a cooperação dos que eram capazes de entrar em transe profundo, aproximadamente de 4 a 10% da população, era igualmente possível quando ele os instruía a retornar o tempo até antes do nascimento, fazendo-os penetrar numa existência anterior. Ele dizia: volte ao tempo em que você estava encarnado antes desta vida. Agora, quem é você? Onde você está? E a pessoa, dormindo sob efeito de hipnose em seu sofá, começava a contar, ou até mesmo a representar, episódios de um outro tempo, de um outro lugar. Quando o Dr. Wheaton passou a compreender melhor a mente inconsciente, ele começou a instruir seus pacientes, enquanto estavam em transe, de maneira a fazê-los recordar traumas de vidas passadas, trazendo esses traumas ao nível consciente. Isso resultou em curas rápidas e impressionantes que ele próprio não consegue explicar inteiramente. Alguns graves distúrbios mentais e físicos simplesmente se evaporaram, à medida que lembranças aterradoras e perturbadoras davam origem a uma magia de libertação por meio da autocompreensão. Outros pacientes progressivamente iam se livrando de suas doenças e de seus problemas psicológicos à medida que iam fazendo contato com um número cada vez maior de experiências de vidas passadas e dos intervalos entre as vidas. Vez ou outra, a pessoa entrava em contato com o Dr. Wheaton depois de ter inutilmente visitado inúmeras clínicas. Essas pessoas contavam como as prescrições de vários médicos não tinham conseguido nenhum resultado satisfatório em estados que variavam de fobias incapacitadoras a doenças terminais. Por que a regressão a vidas passadas às vezes funcionava onde a medicina convencional havia falhado? O Dr. Wheaton foi apelidado de o médico das causas perdidas. Não há prova objetiva
de que os que se recuperaram de doenças graves pela regressão a vidas passadas efetivamente vivenciaram uma encarnação anterior. Os próprios pacientes estão convencidos da realidade da experiência. E o Dr. Whitton, tendo passado quase 20 anos a estudar a terapia pela regressão a vidas passadas, está certo de que a mente subconsciente está liberando conhecimentos armazenados em encarnações passadas. Felizmente, os ótimos resultados terapêuticos falam por si mesmos. Como Jim London Davis destaca em seu trabalho, a medicina tem uma grande vantagem sobre os outros ramos do conhecimento. O único critério de verdade na medicina é o seu resultado positivo. Quando o paciente hipnotizado é conduzido a uma outra vida, ele assume uma personalidade diferente e admite um corpo diferente, ao mesmo tempo que tem consciência de partilhar com esse outro ego a mesma identidade básica. A mudança de sexo e de raça é muito comum. A personalidade da vida passada pode ser dirigida a algum ponto entre seu nascimento e morte. E, com frequência, discute abertamente as experiências desse período de vida com uma voz que reflete sua idade, sexo, cultura, língua, caráter e situação no momento histórico. Quando o repertório de lembranças emocionalmente significativas dessa vida se esgota, o Dr. Whitton pode decidir passar seu paciente para uma existência ainda mais anterior. A pessoa em transe convoca então um outro rebento, entre aspas, da identidade nuclear. Uma outra personalidade inédita, enfrentando uma existência completamente diferente. Sempre, ao voltar à sua consciência normal, pede-se aos pacientes que mantenham um diário das suas experiências em estado de transe para ajudá-los a aprender e a reter a essência dos seus estados emocionais em encarnações anteriores. Para descobrir a origem de um problema, o Dr. Whitton pode preferir analisar a personalidade de uma vida passada de certo paciente. Ao fazer isso, ele está empregando um procedimento modelo psiquiátrico num contexto de reencarnação. Com o desenvolvimento da psicanálise, muitas personagens históricas, e até mesmo fictícias, foram submetidas a um rigoroso escrutínio. O próprio Sigmund Freud analisou Moisés e Leonardo da Vinci. O biógrafo de Freud, Ernest Jones, analisou Hamlet. Jung analisou Picasso. E até mesmo Adolf Hitler foi analisado, claro, sem a presença dele, por uma equipe de psiquiatras dos Estados Unidos. Tendo adotado princípios freudianos básicos em sua prática como psiquiatra, o Dr. Whitton tem um profundo respeito pelo inconsciente. Como Freud, ele acredita que nada que pertence à mente é acidental, que todo pensamento e comportamento tem causas anteriores. Só que, ao contrário de Freud, ele acredita que essas causas podem remontar a muito antes do nascimento, a encarnações anteriores ou a um estado entre as vidas. Até o século passado, os fluidos do fígado e da vesícula biliar, a posição do útero, ainda eram considerados como sendo os reguladores do temperamento de uma pessoa. Quando ele afirma século passado, ele quer dizer século XIX, porque esse livro foi publicado em 1986. Continua o Joe Fisher. Pioneiros em pesquisa na área da psicologia e do estudo da mente, tais como Jean Marchand, Charcot, Pierre Janet e Freud, deslocaram seu centro de interesse da cavidade abdominal e dos vasos sanguíneos para as regiões do subconsciente. Os desejos reprimidos e as experiências do desenvolvimento psicossexual foram reconhecidos como determinantes dos objetivos, dos desejos e das fantasias dos seres humanos. A pesquisa no campo da psicologia continuou a fazer novas e importantes descobertas. Entretanto, a psicologia contemporânea, em sua maior parte, tem sido limitada pela premissa de que todo comportamento neurótico adulto é motivado por experiências na infância ou na adolescência. Jung pressentiu o beco sem saída para o qual suas pesquisas se encaminhavam.
No seu Memórias, Sonhos e Reflexões, ele escreveu: O racionalismo e o doutrinarismo são as doenças da nossa época. Ambas as tendências acreditam ser detentoras de todas as respostas, porém, muito há para ser descoberto. Tudo quanto a nossa visão das coisas, tão limitada, ainda rejeita como impossível. Nossos conceitos sobre o tempo e o espaço têm validade apenas aproximada. Da mesma forma como os primeiros psicólogos expuseram o primitivismo da medicina do século XIX, o pensamento psicológico contemporâneo tem sido igualmente reexaminado à luz das evidências mais recentes. As curas extraordinárias, físicas e psicológicas, a que terapeutas têm chegado nos últimos anos por meio da regressão a vidas passadas, tais como o Dr. Maurice Netherton, a doutora Edith Fiore e Joe Keaton da Inglaterra, para mencionar apenas 3 dos clínicos mais célebres, demonstram que o subconsciente é apenas parte de um conjunto subliminar maior. A terapia das vidas passadas identifica o eu superior, que transcende as vidas e exerce uma influência que denuncia a nossa maneira de pensar e de nos comportar. O estudo do Dr. Wheaton do estágio entre as vidas, que se desenvolveu naturalmente a partir de suas experiências com hipnose sobre vidas pregressas, ampliou nossos conhecimentos a respeito desse eu superior. Transportando seus pacientes repetidas vezes para o vazio entre as reencarnações, ele ficou sabendo que a consciência humana, no estágio que existe entre as vidas, alcança um nível bem mais elevado do que o experimentado durante a regressão, seja em uma fase anterior desta vida ou em uma vida pregressa. Essa consciência, que se encontra além da nossa concepção terrena da realidade, possibilita às pessoas verem suas vidas de um ponto de vista diferente. Em um estágio entre as vidas, as ideias mundanas acerca da moralidade são reavaliadas e uma reflexão visionária é concedida, uma reflexão em torno do significado e do propósito da existência humana. O Dr. Wheaton tem um nome para este estágio extraordinário de percepção. Ele chama de metaconsciência. Desta forma, como a metaconsciência pode ser comparada com outros níveis de consciência? A tentativa de definir os níveis de consciência que se segue pode ajudar a explicar a transcendência desse estágio especial. Em primeiro lugar, no andar térreo, digamos assim, há a consciência dissociativa, que é um estado do ser no qual a consciência adormecida ou desperta se divide em 2 ou mais correntes da experiência. O indivíduo, contudo, geralmente apenas tem consciência de uma corrente em qualquer dado momento. Essa categoria inclui sonhos, fantasias, déjà vu, estados de personalidade múltiplas, lembranças de vidas passadas e experiências fora do corpo. Agora, um tanto mais sutil é a consciência afetiva, que é a apreensão de estados subjetivos, visuais, emocionais ou ambos, que nem sempre podem ser expressos pela linguagem. Entre esses estão o amor, o ódio e outras emoções, atitudes e percepções e a consciência cósmica. A unidade com o universo experimentada pelo místico. Isso é que vai levar à categoria máxima, que aí sim é a metaconsciência. A metaconsciência é um estado supramente paradoxal de percepção da memória, no qual o perceptivo perde todo o sentido da identidade pessoal, fundindo-se na própria existência para tornar-se mais autoconsciente do que nunca. Experimentar a metaconsciência, que é a lembrança direta do estágio entre as vidas, é alcançar um ponto além da realidade tridimensional, para que se conheça a razão de ser de si mesmo e a natureza do seu envolvimento kármico pessoal. Tão radicalmente diferente é esse outro mundo que a linguagem não pode funcionar como uma coisa intermediária. E até mesmo os símbolos podem falhar na captura de sua essência. O Dr. Wheaton descobriu que esses 3 tipos diferentes de consciência podem coexistir. Uma pessoa, por exemplo, pode estar sonhando, que seria o tipo dissociativo, e experimentando um estado de sentimento subjetivo, que é o tipo afetivo.
ao mesmo tempo que recupera lembranças do estágio entre as vidas, que seria a metaconsciência. Ele compara os 3 tipos de consciência a um cavalo, um carneiro e uma galinha, os quais, apesar de suas diferenças, podem, não obstante, comer da mesma vasilha. Que a qualidade das experiências das vidas passadas e dos estágios entre as vidas tem grande influência nas circunstâncias e nas relações primárias nesta vida, ficará evidente nos próximos capítulos de análises intensivas de karma. Esses capítulos relatam as vidas passadas e os estágios entre as vidas de 6 dos pacientes do Dr. Whitton, todos eles capazes de entrar no estado de transe profundo. Revelando seu histórico de reencarnações, eles foram capazes de perceber a razão dos graus variáveis das circunstâncias opressivas e dos problemas emocionais. Essa compreensão, por sua vez, efetuou grandes mudanças em suas vidas. Ocasionalmente, uma suposição calculada teve que ser feita quanto ao momento ou local de uma determinada personalidade da vida passada. Isso se deve ao fato de alguns pacientes em transe deixarem, às vezes, de divulgar informações que, embora vitais para os investigadores de reencarnações, são irrelevantes para a pessoa que está passando por uma nova experiência traumática e desnecessárias para o processo terapêutico. Os nomes e, por vezes, as ocupações dos pacientes foram mudados para preservar suas identidades. Não obstante, os episódios e emoções que compõem os estudos de casos são fielmente registrados. Há apenas alguns anos, o Dr. Morris Netherton, um dos mais respeitáveis terapeutas da regressão a vidas passadas da Califórnia, negou que alguém jamais pudesse descobrir alguma coisa sobre o estágio entre as vidas. Ele disse: é praticamente impossível provar algo acerca do espaço que há entre as vidas. Não é mensurável nem observável para os vivos, completa ele. No entanto, o Dr. Whitton tem demonstrado que, mais que simplesmente observável, o estágio entre as vidas é educativo, terapeuticamente valioso e se constitui numa fonte potencial de esclarecimentos. Mais de 30 pacientes de hipnose de longo tratamento, representando uma pequena percentagem de todos os casos do Dr. Whitton, podem atestar as extraordinárias propriedades desse outro mundo. Eles viajaram além do espaço e do tempo, no estado chamado de metaconsciência. Ao voltar, trouxeram a visão profunda e as informações que formam a base das observações pioneiras deste livro.